foi, e nós não vamos falar não, né? É uma coisa muito rara, muito difícil de acontecer, então vai ser bom a gente fazer esse esforço e atender. Como é tão perto, tem muitos horários de ônibus e carros, eu não vou alugar ônibus e nada não, né? Vamos cada um dar seu jeito de estar lá no dia. Agora vamos nos colocar em pé de novo, por favor, irmãos. Deus que abençoe o Renatinho, cheio sempre de vontade de ajudar em tudo que não tem tanta coisa, mas no que tem ele está sempre pronto aí para ajudar. O irmão Dione também veio aqui ontem dar uma força aí para arrumar essa instalaçãozinha. Vamos ler, irmãos, no livro de Hebreus, capítulo 8, a carta aos Hebreus. Eu vou ler a partir do versículo 10, Hebreus capítulo 8, versículo 10, vou ler até o versículo 12. Está escrito assim: porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Amém. Eu vou ler de novo o 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Aleluia. Vamos virar a folha e vamos para o capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus. Eu vou ler no capítulo 10, a partir do versículo 11, onde está escrito assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque, depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Deus misericordioso, em nome de seu Filho Jesus Cristo, a propiciação por nossos pecados, te peço que abençoe os corações que estão presentes aqui e aqueles demais que nós representamos em espírito, em uma oração silenciosa na presença de Deus. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Amém.
Amém. Podem se assentar, irmãos. Louvado seja Deus. Eu vou repetir, irmãos, o versículo 12 da primeira leitura, porque é o que eu vou enfatizar nas outras leituras que vamos fazer na mensagem, sobre o assunto de nunca mais Deus se lembrar. O assunto de que o sacrifício de Cristo foi único, nunca será necessário repetir, não é? Nunca perderá seu poder até que a noiva seja tirada da terra. Não é? E então está escrito assim: porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. É um compromisso de Deus. Isso aqui não fala que eu e você não vamos mais lembrar e nem pecar. Deus está preso, está comprometido em sua palavra. Não é? Amém? Amém. Aleluia. Ele é a palavra. Na outra leitura que fizemos, nós lemos também que Paulo, falando do Velho Testamento, diz que assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Isto no Velho Testamento. Né? Mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício. Amém, irmãos? Então não existe mais nada que o homem possa fazer. Como não podia fazer nada no Velho Testamento, nem sangue de animais inocentes não tirava o pecado. Não é? E muito menos qualquer sacrifício pessoal que o homem fizesse. Nada podia tirar o pecado. Mas então veio Jesus e com um único sacrifício ele tirou o pecado. Amém? Com um único sacrifício ele tirou os pecados. E agora no Novo Testamento, será que tem alguma coisa que o homem possa fazer para que ele tire o pecado? Também não existe, irmão. Eu já vou ler na mensagem Perfeição que o profeta, falando estas palavras, nos ajuda, é claro, elas foram ditas para isto, não é? Amém? Foi enviado para nos ajudar. Glória a Jesus. Está aqui. A Bíblia disse que a lei não podia, com os seus sacrifícios, aperfeiçoar o que se aproximava. Então a lei não podia aperfeiçoar nada. Ela só era um indicador. Estes sacrifícios, feitos todos os anos, nunca podiam aperfeiçoar o adorador. Assim que ninguém sob a lei, ou guardar leis, ou sob as obras, podia ser aperfeiçoado. De outra maneira, né, teriam deixado de ser oferecidos. Veja, a lei era apenas um indicador. No Novo Testamento, o profeta diz, enquanto que no Velho tudo apontava para a frente, agora no Novo Testamento tudo
todo que é verdadeiro, todo obreiro verdadeiro, não é? Todo homem de Deus verdadeiro apontam para trás, para o Calvário, não é? Como nada podia tirar pecado, também no Novo Testamento, os pregadores honestos apontam, é também apenas um indicador, apontando a única coisa que tira pecado. Então, esse profeta, o irmão Brana, já mostrando o que não tira pecado, hoje mesmo, né? Se há alguma coisa que eu possa fazer para me aperfeiçoar na presença de Deus, neste caso, Cristo não teria que ter morrido por mim. Se há alguma coisa que eu possa fazer. Se há alguma coisa que você possa fazer que traz algum mérito na presença de Deus, então Cristo morreu em vão. E daí, se você quiser, amplia na sua cabeça, ele mesmo vai citar muita coisa aqui, que a gente sente, pensa que ajuda, mas não ajuda, não é? Só uma coisa é que tira o pecado. Vamos ler. Nada de guardar a lei, nenhuma ideia legalista sua, nada sobre a sua própria santidade, nada das coisas que você poderia deixar de fazer, deixar de mentir, deixar de roubar, deixar de fumar, deixar de ir ao cinema, mesmo assim você está perdido. Veja, irmão, então só há uma coisa que tira pecado. Isso não foi o homem que ofereceu. O homem não tinha recurso, nada, existia um abismo entre a eternidade, entre Deus e a humanidade. Um abismo profundo demais. E do lado de cá desse abismo, onde estava e está a humanidade, não tinha nada que pudesse salvar o homem, que pudesse tirar o pecado do homem. Então teve que vir um do outro lado do abismo. Teve que vir um santo que veio do outro mundo, amém, onde não há pecado, onde não há impureza, e este veio, atravessou este abismo e veio perdoar nossos pecados. Aleluia. E é só ele, é só o nome dele, é só o sangue dele, não é que foi, não, é só ele que tira nossos pecados. Portanto, os nossos remendos, né, as nossas renúncias, ou isto ou aquilo, ele faz isto dentro de nós, porque ele não gosta do pecado, é a natureza dele, não ama o pecado, mas não é por deixar de fazer ou começar a fazer alguma coisa, é que nós estamos sendo salvos. A salvação foi te dada em uma única vez, amém, por uma única obra de redenção, que foi a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixar de roubar, deixar de fumar, deixar de ir ao cinema, mesmo assim você está perdido. Está vendo? Não pode fazer isto, unir-se a... Nada pode fazer isso. Unir-se às igrejas, rituais, cerimônias, batismos, ordem da igreja, ler os credos, repetir orações, e a gente pode trazer para nós. Estamos na igreja, a gente vem quarta, a gente vem domingo, a gente obedece a ordem da igreja, a gente oferta, a gente dizima. Tudo isto é por ser salvo.
Se Deus te deu a salvação, se você foi ao Calvário por fé, não é? E recebeu salvação, então nada destas coisas que se faz é para ser salvo. Você deve, eu devo, nós fazemos isto por ser salvo. Porque se for fazer isto para ser salvo, estamos sendo as pessoas mais miseráveis do mundo. Que aí não estamos aproveitando nem mundo e nem vamos aproveitar, gozar da vida eterna. Então, vamos vir, mas aqui, chega aqui, a palavra te aponta, vai a Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero ler bastante, por isso não vou comentar muito. Todas estas coisas não valeriam nada, você está perdido. Você não pode fazer nada por si próprio, não pode. Agora, você não pode fazer nada por si próprio. Porque você é um pecador sob condenação. E não há nenhuma maneira dentro de você, ou qualquer credo, ou qualquer coisa, que pudesse fazer ou pensar de você mesmo, que pudesse ter algum mérito na presença de Deus. Porque, para começar, você é um pecador. Aleluia! Este é um profeta, este é um pregador honesto, não é? Que diz, você é um pecador. E um pecador precisa de um Salvador. Não é? Aleluia! E aonde tem essa salvação, irmão Brana, irmão William, irmão Raul? Onde tem? Só em Cristo Jesus. Não na igreja, não em livros, não nisso e não naquilo. Só em Cristo Jesus você encontra salvação. Note, irmãos, aqui de novo, vamos voltar à leitura, que a Bíblia repete, e tem outros lugares que fala a mesma coisa, que Deus fala desta nova aliança, né? Colocar suas leis dentro de nós, e depois disto, com as leis dentro de nós, e no coração e no entendimento, então a Escritura afirma, a primeira leitura que fizemos foi no capítulo 8, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Deus afirma que você o conhece. Todas as leis que você lê no Velho Testamento, que parece tantas leis, e a própria Bíblia diz que ali ninguém conseguiu viver todos aqueles mandamentos. O profeta diz que agora todas aquelas leis que fisicamente eles tinham que cumprir, que obedecer, Deus escreveu aquilo dentro do seu coração. Amém? Está tudo escrito em suma, em resumo. Como é que a natureza de Deus, que era para todo homem ter, e só Deus é que cumpriria aquelas leis dele mesmo, porque a lei é santa e o homem é pecador. Como é que um pecador vai cumprir uma lei santa? Só um santo poderia obedecer uma lei santa. Então, só Deus é que veio ao mundo e cumpriu sua lei, obedeceu sua lei. Nenhum tio se tirará da lei sem que tudo seja cumprido.
disse Jesus. Então ele cumpriu a lei e nos tirou de debaixo da maldição da lei. E agora colocou dentro de nós suas leis, mas com a sua natureza. Amém. A natureza de Deus é não amar o pecado, é não gostar do pecado, embora ele sofreu por causa do pecado, embora ele sentiu o efeito do pecado. Amém, irmãos? Então, veja bem, ele colocou dentro de nós esta lei que é a dele. E ele está afirmando aqui que todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Aleluia, aleluia, aleluia. Será que eu também, pastor? Sim. E parece aquele sentimentozinho que você pensa que pensa de um lado e de outro. Eu não sou convertido, eu estou pensando isso porque eu sou um pecador, eu sou um inconverso. Olha, irmão, quem que está travando esta batalha dentro de você? O único que cumpriu a lei, o único que não ama o pecado é Deus. Se ele não tivesse, você amaria o pecado, você estaria feliz no pecado, você iria de profundidade em profundidade no pecado. Eu já vou ler uma entrevista de uma irmã, seguidora da mensagem, congregava com o profeta, e talvez seja o que eu também falaria, né? Ela foi conversar com o irmão Branham, uma entrevista pessoal da irmã Bruce. Então o irmão Branham diz assim, aliás, a irmã Bruce, irmão Branham, ela diz, mais do que tudo, eu quero a experiência de ter sido cheia, selada com o Espírito Santo. A irmã Bruce, tendo uma entrevista pessoal com o irmão Branham, e a primeira coisa que ela disse para ele, né, foi isto, né? Irmão Branham, mais do que tudo, eu quero a experiência de ter sido selada no Espírito Santo. Olha, eu quero, como se ela tinha dúvida, se tinha ou não tinha, se era ou não era. Vai ver que esse é o meu lugar, é o seu lugar muitas vezes, não é? É a nossa pergunta muitas vezes, não é? Meu Deus, como eu posso ter esta certeza? Alguns já falaram em língua, pode até se escorar um pouquinho nisso, falar, eu acho que eu tenho, porque eu já falei em línguas, né? O outro já profetizou às vezes, né? Os mais antiguinhos, que já foram assembleianos e tal, né? E às vezes tem aonde se encostar um pouquinho, porque já falou, já profetizou. Mas outros não teve nada disto, né? Então vamos ver, ela perguntou isso ao irmão Branham. Irmão Branham, mais do que tudo, eu quero a experiência de ter sido selada no Espírito Santo. E se Deus revelaria isto ao teu coração? Ela sabia que ele era um profeta, não é? Então, veja, aí o irmão Branham diz, eu creio com todo o meu coração que você é uma genuína crente nascida de novo, irmã Bruce. Como poderia este espírito simplesmente sair? Olha, irmão Branham disse, eu creio que você é nascida de novo. E como pode o Espírito Santo sair, se um dia ele veio para o seu coração? Vamos lembrar que Deus disse, nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Deus falou que ele não se lembraria nunca mais dos seus pecados. Aleluia.
Então Deus vem, o profeta mostra a fidelidade de Deus. O profeta mostra a salvação de Deus, o poder de Deus. E se você olhar para você, sua força, sua santidade, sua isso, sua aquilo, você está perdido. Porque ele afirma quantas vezes você está perdido, você é um pecador, você nasceu perdido. Esquece de qualquer esperança, que você possa ter uma razão, uma desculpa, uma promessa, uma jura, uma atitude, uma obra que vai encantar Deus e Deus vai te salvar. Você pode, ele exemplificou, você pode nascer e se esconder num quarto, sua mãe te esconder, seu pai, para você nunca ver nada errado, e você pode orar ali a vida inteira, 100 anos, e você, se não aceitar Jesus, está perdido, está perdida. A irmã estava lá conversando e o profeta disse: eu creio, irmã, que você é uma pessoa nascida de novo. E como esse espírito podia sair? Ele já acabou de falar, você tem um espírito, porque como ele poderia sair? Se ele não está aí, ele não pode sair, né? Quando você fica enferma, você fica esgotada, é ele falando com ela. E você é uma pessoa de temperamento nervoso. Veja que a gente sofre com esse... Até o signo tem a ver com o seu temperamento, não é? O profeta falou isso. E você sofre com por que você nasceu daquele jeito. Você tem os seus vai e vem, suas inclinações, uns mais calmos, outros um pouco mais agitados, não é? Outros mais loucos para ficar rico. Tem uma estrela que brilha mais para o lado da prosperidade. Tem outros que não adianta, ele rebola. Aí está um moço aí de estrela grande, né? Você... Põe a mão nas costas dele aí, irmão William, apesar de que você também tem, né? O William é outro também de estrela, não é? Mas veja então, irmão, você é uma pessoa de temperamento nervoso. Agora, não toma isso como desculpa para matar o cachorro no chute, para jogar as panelas no chão, não é? Ah, tá vendo? O irmão Bruno diz que eu tenho temperamento, eu também sou de Áries, eu sou de Leão, eu posso quebrar as coisas. Lembra do Espírito Santo, não é? Aleluia. E a irmã Bruce concorda, sim, né, sobre o temperamento nervoso. Ela diz sim. E o irmão Brana continua, vê, e você pensa coisas em sua mente, vê, pequenas coisinhas. Isso simplesmente segue crescendo. Você pensa uma coisinha, e aí o diabo, e aquilo segue crescendo. Eu acho que é isso mesmo, é por causa disso mesmo, não é? De ambos os lados. Se você sente algo por alguém, ele já está consolando ela agora. Se você sente algo por alguém em seu coração, por quem queira orar, você se levanta e ora pela pessoa. Você não consegue descansar até que tenha orado por aquela pessoa. Já te aconteceu de você amanhecer com a lembrança direta de uma pessoa? Naquele dia, aquela pessoa vem várias vezes na sua lembrança, não é? Já me aconteceu várias vezes, pessoas de perto, de longe, não é? Nova, velha. Assim como você amanhece com um determinado hino na sua cabeça, né? Um pedacinho daquele hino. Então, essa pessoa está precisando de você, não é? E aí a gente tem que levar uma lapadinha, porque nós devíamos orar. Alguém está na sua cabeça, 2, 3 vezes no dia, passou na sua lembrança, levante a mão pelo menos para Deus, vá, Senhor, onde estiver seu servo, sua serva, essa moça, esse rapaz, abençoa ela onde ela estiver, não é? Ela está... O irmão Nathanael Johnson, um americano que conheceu o irmão Brana, um evangelista, esteve em Goiânia pregando, e ele contou uma experiência
do irmão Sidney Jackson na África, que estava orando por um pessoal que jogaram lá uma bomba de germes, de bicho, como que é uma bomba química lá, e aquilo estava matando gente assim de monte. E esse missionário, inclusive amigo, conhecido do irmão Branham, irmão Sidney, eu tenho entrevista dele falando sobre o irmão Branham, e o irmão Sidney foi, um missionário lá no meio desse povo, foi orar por eles. E entrou no meio do povo, orando, e dali a pouco ele sentiu a mão dele já contaminada com o mesmo. Então ele só levantou os olhos e falou: Senhor, faça um de seus filhos orar por mim, em algum lugar. Né? E continuou orando pelo povo. E o irmão, esse Nathanael Johnson, diz que lá nos Estados Unidos, acordou e com o irmão Sidney na mente e no coração, rolou para lá, para cá, tentou dormir, e ele voltava na mente, e ele teve que levantar e orar. Diz ele que chamou a esposa, falou: vamos orar pelo irmão Sidney, não tem jeito, eu estou com ele no coração. E ele orou, e o irmão Sidney foi curado lá, depois testificou. A mão dele, que estava contaminada, já sarou. Num outro país, num outro lugar. Aleluia, irmão. Aleluia. Então vamos aprender isso, lembrar disto. Quando alguém tiver, né, na sua lembrança, pode ser crente, pode ser não ser crente, quem Deus te pôr na lembrança, irmão, nós somos sacerdotes de Deus. Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. Vamos ler mais, então. Você não sossega enquanto não tiver orado por aquela pessoa. Irmão Branham falando com ela. Você é assim. Então tome pelo outro lado. Satanás talvez possa apresentar algo que você fora desta maneira. Então Deus, profeta, fica achando a melhor frase, né, para ajudá-la. Você tem uma natureza. Deus trabalha. Satanás, então, trabalha quando tenta fazer você crer naquilo que você não é. Satanás trabalha quando tenta fazer você crer naquilo que você não é. Você é um adúltero. Você é condenado. Você é um inconverso. Você é cobiçoso. E fica martelando na sua cabeça. Ele está trabalhando para tentar fazer você crer naquilo que você não é. Amém? Olha, irmão, nós estamos no campo onde ele está solto, onde ele está trabalhando. E ele trabalha contra nós. Né? Trabalha na cabeça. É a maior batalha jamais pelejada na cabeça do homem. Então, onde é que eu estou lendo? Aleluia. Trabalha para você crer naquilo que você não é. Eu tenho que achar aqui. Achei. Você fica edificando isto. Está vendo? Edificando isto, acreditando, né? Acrescentando outro pensamento, outra falha que você teve. Você fica edificando isto, talvez assim e assim. Vê, agora o profeta diz para ela: não olhe para si mesma, irmã Bruce. Amém, irmão? Não olhe para si mesma, irmã Bruce. Lembre-se, ele continua: eu estou me preparando para orar por você. Eu não sou digno disto. Eu penso, o que eu faria se Jesus estivesse assentado aqui agora? E o que ele faria se estivesse assentado aqui? Ele imporia suas mãos sobre você. E com sua grande fé, veja, você ficaria bem. Bem, eu penso, eu sou um pecador. O profeta falando, eu sou um pecador. Eu não sou ele.
mas eu venho para representá-lo. Mas lembre-se, eu, sendo um pecador, e diante de Deus, eu não sou um pecador. Veja o que nós lemos ali, irmão. Eu nunca mais me lembrarei de suas iniquidades. Porque, irmão, Deus pôs as leis dele no coração, né? E entre ele, o eterno, e você, está o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, as leis te acusam dos seus pecados. A lei que está dentro de você, né? Ela está ali para você não pecar. Mas leia a carta de João. Quer ver? Será que está aqui? Fácil de achar? Isso mesmo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, essas leis que Deus pôs dentro de nós, foi para que não pecássemos, porque é a lei da natureza de Deus. Então, não é para pecar, ela vem para nos deixar de amar o pecado. Mas estamos num corpo pecador. Somos pecador. A lei é santa, mas eu sou pecador. Então a lei está lá dentro. Mas e se eu pecar com esta lei lá dentro? Se eu pecar, tem um advogado, tem o sangue de Jesus Cristo. Amém? Então veja, a lei te acusa, a lei mostra que você errou, e aí você não precisa ir a Deus. Você vem até onde o sangue está. Amém? O sangue não permite você passar daquele sangue como um pecador. O sangue te cerca, o sangue te protege, o sangue te perdoa. Amém? Porque Deus disse que não se lembraria mais. Nunca mais ele se lembraria. Então não é que você quando olha em você, o profeta diz, a gente erra todo dia, a gente falha todo dia. E a palavra que dói mesmo é esta, a gente peca todo dia. A ponto dele dizer que não passa uma hora sem que a gente não faça alguma coisinha errada. Mas isto, quando a gente reconhece e vê, o sangue existe e está diante de nós para nos proteger. Você não vai passar para lá. Deus não está lembrando mais disto. Aleluia. Por isso, irmão, quando você fica lamentando o seu pecado, 1 hora, meia hora, lamentando, sou um pecador, Senhor, sou um miserável, Senhor. Isso tudo você está falando para você mesmo. Deus não está escutando isso, não. É a lei te condenando, é a lei te purificando, é o purgatório que o profeta disse que existe, que nós nos purgamos cada dia, mas aqui mesmo. Amém? Do lado de cá do sangue. A lei está aqui dentro te cobrando. Amém? E o sangue está aqui para te proteger. Porque Deus não está escutando o seu lamento. Eu pequei, Deus não está escutando. Quer que eu leia de novo? É preciso ler de novo? E este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Então ele acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Oh, glória a Deus!
E aqui está o profeta, então, conversando com a irmã e diz: irmã, eu estou me preparando para orar por você e eu sou um pecador. Não sou Jesus. Veja, agora ele diz: mas perante Deus, irmã Bruce, eu não sou um pecador. Do sangue para cá, nós vamos ser pecadores até deixar essa carcaça. Não é? Mas do sangue para lá, você não é pecador. Amém. Quando Deus olha para você, Ele enxerga o sangue de Jesus Cristo antes dele te ver. E Ele te enxerga branquinho, branquinha. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém? Amém. É por isso que quando uma pessoa está bem cheia do Espírito Santo, os irmãos é tudo maravilhoso, não é, irmãos? Não é assim? Você abraça todos assim, não lembra nem de seus probleminhas, de suas culpazinhas. É porque você está cheio de Deus. Você olha para os irmãos e vê eles no sangue de Jesus, é branco. Aleluia. Irmão Valmir, não estou vendo sua cara, tem que... falei em branco aqui, lembrei dele. Não, precisa... Está branquinho ali, não é? Olha bem, perante Deus, eu não sou um pecador. Tampouco você é, irmã Bruce. Nós temos um sacrifício de sangue colocado ali. Deus nem mesmo nos vê. Ele ouve nossa voz. Amém? Mas Ele vê o sangue de Cristo. Aleluia. É isso, vê? Ele vê o sangue de seu próprio Filho. É a nossa voz. Mas Ele vê o sangue. Então aquilo é Cristo que está falando através de nós para Deus. Aleluia. Ele geme, não é? Ele, o Espírito que está aqui, para cá do sangue. Sabia? Como Deus se divide em ofícios. Não é? Irmão Brana, quando viu o sangue por cima do mundo, ele disse: meu pecado não podia subir para Deus. Quando ia subindo, batia no sangue de Jesus e se desfazia. Não é? Agora, o Espírito, em outro ofício de Deus, de advogado, o Espírito Santo está para baixo deste sangue. Está aqui. Amém? E o Espírito trabalhando nesta lei interior que Deus escreveu. Então, aqui ele trabalha, ele geme, ele intercede, ele nos conduz ao arrependimento e nos leva até o sangue. Amém, amém, amém. Aquele que entende as intenções do Espírito. Oh, glória a Deus. Ele vê o sangue de seu próprio Filho. Glória a Deus. Cristo falando através de nós. Eu creio, ele continua dizendo, eu creio que você é uma genuína mulher cristã. Eu lembro daquilo. Aí a irmã Bruce diz: eu cometo tantos erros, eu falho tantas vezes. Agora o irmão Brana diz: é por isso que Cristo teve que morrer, para que você, com seus erros, eles não fossem imputados. Ele levou seus erros. O desejo em seu coração é para servi-lo. Aleluia. Amém, irmão? Olha a lei de Deus, olha a natureza de Deus colocada dentro de você. É o amor que cumpre toda a lei de Deus. A lei se cumpre nisto: amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. E isso é a natureza de Deus que Ele põe dentro de você. O desejo em seu coração é para servi-lo. E a irmã Bruce diz sim. Então, a irmã Branda disse: muito bem,
Foi por isso que ele morreu, para que você pudesse servi-lo. Vê? Os seus erros não são vistos, não são imputados a você. Ele é a sua expiação. Ele é a sua oferta pelo pecado. Os seus pecados não são conhecidos. Você não é uma pecadora diante de Deus, irmão. Cristo levou os seus pecados e se tornou você, porque o seu desejo é servi-lo. Aleluia. Veja, irmão, por um só sacrifício. É a única esperança do homem. Aleluia. A irmã Bruce diz de novo: mas eu nunca tive uma experiência de ter sido cheia do Espírito Santo, na qual eu pudesse me firmar. Olha só, eu nunca tive uma experiência. Tem alguém aqui que já profetizou? Você já profetizou, irmão? Já falou? Quem alguém aqui já falou língua estranha? Você, irmão William? E profetizou também? Quem mais? Ninguém? Me disseram que eu falei em língua estranha uma vez, mas eu mesmo não tenho consciência disso, né? Mas olha só, a irmã disse: eu nunca recebi uma experiência, irmão Brana, de ter recebido o Espírito Santo, onde eu possa me firmar. Vamos ouvir a resposta do irmão Brana? Lembra da mensagem Abraão restaurado? Aquele homem que leu o folheto que botaram no paletó dele, embolou o folheto, jogou lá, depois foi até lá na frente, voltou, pegou o folheto, leu de novo, começou a ir na igreja, de uma igreja foi para outra, e para outra, e para outra, porque ele não tinha tido essa experiência igual a irmã Bruce aqui, né? Onde pudesse se firmar. Falavam no batismo do Espírito Santo, e eu quero isso. E aí botavam ele na roda de oração e orava por ele a noite inteira, e ele não recebia nada. Já falaram língua estranha no meu ouvido até quase arder minha orelha para mim falar também. Eu e o finado pastor João Manuel, nós dois suava de podia torcer a camisa, ficava rouco de orar e de gritar, e glória, 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 aleluia, 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 aleluia. E mais um irmão falando na orelha da gente, depois levantava exausto: companheiro, nós dois não recebe nada não. Ele falava para mim. E aquele irmão também indo atrás dessa experiência onde ele pudesse se firmar. E um passava para o outro. A nossa igreja, já tudo que tínhamos aqui de recurso, né, passava para outra, e ele foi passando até que, por fim, alguém disse: rapaz, eu acho que você já cruzou a linha da misericórdia, né? E não tem mais jeito para você não. A última esperança é você ir conversar com o William Brana lá. Ele é profeta, de repente ele tem uma visão lá da sua vida e fala alguma coisa, né? E contou toda a história para o irmão Brana, e o irmão Brana disse: você nem precisa de profeta para uma coisa dessa, né? Disse: mas como? Ele disse: sabe aquele dia que você jogou o folheto lá e depois algo te fez voltar e pegar o folheto? Eu lembro disso, pois ali mesmo Deus te salvou. Ali mesmo Ele mudou o rumo da sua vida. E você queria alguma coisa mais profunda, ficou gastando dinheiro, dando carro zero para pregador, não é? Por que ele não veio aqui, não? Oh, meu Deus. Deus me salvou dessa. Deus teve misericórdia de mim. Mas então a irmã Bruce pergunta de novo. Aleluia. Está uma letra muito pequenininha, irmão, por isso Mas eu nunca tive uma experiência de ter sido cheia do Espírito Santo, na qual eu pudesse me firmar. Agora o irmão Brana diz: muito bem, observe isso, irmã Bruce. Ordinariamente, um humano é nascido em pecado, formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentiras.
esta é a natureza de um ser humano. E a irmã Bruce concorda e diz sim. Então o irmão Brana continua. Aquela era a sua natureza. Ela uma vez foi mudada. Mas o que a mudou? Amém? Veja, mostrou que ela não nasceu melhor do que ninguém. Nasceu ordinariamente como todo pecador. Mas uma vez, a sua natureza foi mudada. Mas quem então mudou sua natureza? Seu jeito de pensar, de ver a vida, de sentir na vida. Diante dos erros, dos acertos, quem foi que mudou? E ela responde, Cristo. E o profeta diz isso mesmo, irmã. Amém. Essa é a experiência na qual você deve se firmar. Glória a Deus. O resto é acessórios, coisas que acompanham a salvação. Aleluia. Mas a salvação é isso, é mudança de rumo, é mudança de pensamento, é mudança de natureza. Oh, que simplicidade! O profeta não complicou a resposta. Eu vou ler de novo, irmão, porque isto é uma muito grande lição para todos nós. Porque a gente roda, você pode viver 100 anos. Eu já vou para 73. E é em torno disso que a gente vive, irmão. É nesta luta com esta carne e com esse desejo de se ver livre dessa luta. Tenho, não tenho, cadê minha experiência, onde eu me firmo? Nós vamos sempre girar em torno disto. Passa uma semana bem, passa 15 dias bem, passa um mês mais espiritual, no outro mês você cai de novo lá na mesma moenda e você está... E estas lembranças é que vai nos ajudar. Amém? Nas horas do fundo do poço, que o diabo está te esmurrando. Aleluia. Mas eu, irmão Brana, nunca tive uma experiência de ter sido cheia do Espírito Santo, na qual eu pudesse me firmar. Amém. Agora a resposta de novo. Muito bem. Observe isto, irmã Bruce. Ordinariamente, todos os humanos é nascido em pecado, formado em iniquidade. Vem ao mundo falando mentira. Você sabe que este foi o único pecado que o irmão Brana cometeu? Foi mentir. Foi mentir. E ele tinha aquela natureza nervosa também, de mistura de índio com irlandês. Não é? Mas, irmão, rapazes, ele passou aqui uma vida limpa em seu corpo, que os rapazes imaginam, sabe o que é, né? De que se trata um mocinho com 14, com 17, com 18 anos. O que acontece no seu corpo? O que tem que acontecer? E Deus passou aquele homem por esse filtro, atravessou ele do lado de cá, como disse lá no princípio. Não manche teu corpo, que eu tenho uma obra para você fazer quando você tiver maior idade. Mas de qualquer jeito ele era pecador do mesmo tanto que eu sou, não é? Todo pecador. Então todo pecador nasce nessas condições. Vem ao mundo falando mentira. E a irmã Bruce concordou sim. E ele diz, aquela era a sua natureza. Ela uma vez foi mudada. Mas o que a mudou? E ela disse, Cristo. E o irmão Brana disse, isso mesmo, irmã, vê? Aquele que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. E não passará por julgamento, mas tem tempo presente, tem passado da morte para a vida. São João 5,
24. Então, você vê, você é uma cristã, irmã Bruce. Eu tenho observado a sua vida, eu tenho te visto em visão, e eu sei que você é uma cristã. Aleluia. Amém, irmão? Aleluia. Que bom. Então, veja só. Escreverei as minhas leis no seu entendimento e coração, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Amém, Jesus. Hebreus capítulo 6, todo o livro, mas eu quero ler pouco, alguns parágrafos só. Quando o profeta diz, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca. Então eu não sou. Aí o diabo te pega e fala, então você não é. Te conheço, camarada. Hein? Então você não é. A Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca, pois ele não pode pecar. Pois a semente de Deus permanece nele. Aleluia. Amém, irmãos? É esta semente de Deus é que não peca. Ela é que é santa. Glória a Deus. Amém? Deixe eu ler isso aqui um pouquinho bem. Não trouxe para cá. Não trouxe. Mas o profeta fala que Deus olha lá para dentro do seu coração. Embora você esteja em pleno erro, na mensagem A Grande Luz Resplandecente. Mas dentro de você, você deseja servir a Deus. É isto que Deus vai respeitar. É isto que é Deus, irmão. Aleluia. É isto que é Deus. Você veja Maria com Jesus no ventre. Maria era uma pecadora, mas Jesus nunca recebeu o pecado que Maria cometeu. Era a semente de Deus que não pecava, estava nela e não podia pecar. Aleluia. Então Deus pôs uma semente no seu filho. E que coisa doce, essa noite eu estava, no pouco que orei, eu estava lembrando de Deus sozinho, como o profeta diz, sozinho, não tinha mundo, não tinha nada, ele era sozinho. Mas dentro dele, ele tinha atributos, tinha pensamentos, tinha desejos. Não é? E essa palavra pai, eu fiquei pensando, pai, onde nasceu esse sentimento, esta palavra pai? Nasceu no coração de Deus, irmão. Deus pensou, pai, um filho com o meu sangue, né? Eu poder pegar um filho meu, um deusinho, né? Filho de Deus é Deus, né? Já pensou eu poder pegar um filho meu? E eu posso, amém. E aí ele começou a pensar em tudo o que existe, irmão. Pensou, e podia fazer tudo o que ele desejou. Aleluia. Amém? E não é só criatura, não. Filho não é criatura. Filho é filho que tem o sangue. Amém. Amém? É isso que Deus queria. Anjos ele tem, é criatura. Tem muitas criaturas, mas ele queria um filho. Aleluia. Você imagina a grandeza disto. Um ser humano chamar Deus de Pai. Pai nosso que está no céu. Oh, aleluia. Aleluia. Mesmo com a Jael, que não é de meu sangue, mas lá em Goiânia, na casa do meu primeiro sogro, né? Eu viajava e ela já garotinha de uns 3, 4 aninhos. Quando eu chegava de viagem, às vezes ela estava no portão lá e me via de longe e saía correndo, com os braços abertos. Eu punha a pasta no chão e a gente se abraçava. E a minha sogra olhava para o meu filho. Eu nunca vi seu sogro fazer isso com nenhum filho dele.
Você imagina o meu coração por desejar um filho do meu sangue. Você imagina, meu Deus, vou passar por essa vida sem ser pai, sem conhecer um filho. Oh, mas Deus é Deus, né? Deus é Deus. Aleluia. Quanta bênção Deus me deu, né? Agora você imagina, e Jesus diz que nós somos maus, né? Imagina o coração de Deus, como é por causa de um filho, irmão William. O que não fez Deus por um filho? Né? Imagina toda a cena do Calvário, foi amor. Foi para abraçar esse filho. Aleluia. Foi. Deixou o homem vir, nascer primeiro nesse corpo, cair, e depois ele vir aqui, e dentro dessa carcaça velha, ele vir e colocar lá dentro o sangue dele. Eu tive uma palestra agora no Nordeste, e um dia eu até quero passar ela aqui, né? Falando sobre isso, os genes de Deus. O profeta diz, um homem nascido de novo, Deus coloca nele uma coisinha do tamanho de uma unha de um dedo. E aquilo cai no coração dele. Ali é a alma vinda de Deus. E ali você cresce. E ele disse, se aquilo não estiver ali, você está perdido. Mas essa é a lei que Deus escreveu ali dentro. Aleluia. E Deus olha para isto. Olha só, a Bíblia diz, aquele que é nascido de Deus não peca, pois ele não pode pecar. Pois a semente de Deus permanece nele, e ele não pode pecar. Como posso ser chamado de pecador, quando há um sacrifício ali para tomar meu lugar? Veja, irmão, que o profeta te empurra para dentro da Bíblia para você crer no que diz a palavra. Nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Amém. Nunca mais. Não está aqui o corpo de Jesus, mas o sangue dele está por cima de sua noiva. Amém. Capaz de proteger esta noiva. Eu não posso ser chamado de pecador no céu, na presença de Deus. Amém. Ali há um sacrifício ali para tomar meu lugar. Como posso morrer quando a morte foi paga por mim? Como posso morrer quando tenho vida eterna? Como posso fazer isto? Você não pode fazer isto. Aleluia. Depois que Cristo morreu por mim, e eu me tornei sua justiça, por causa de sua graça e amor para comigo, como posso pecar quando existe algo entre mim e Deus? Oh, irmãos, aí é que vem a mente revelada, como que parece contradição, quando o próprio profeta e a Bíblia fala que nós pecamos sim, não há homem vivo que não peque, mas agora também vem o profeta e mostra uma coisa dessa, você não pode pecar. Amém. Está falando de dois mundos, está falando de duas condições. Diante de Deus você não é pecador, você não pode pecar, porque Deus não te deixa pecar. Deus é que te impede de pecar. Deus é que está dentro de você. Aleluia! Pode esse homem velho levar lançadas e pedradas e tiro, mas esse homem de dentro não pode morrer. Aleluia! Como posso pecar quando existe algo entre mim e Deus? Um sacrifício? Eu não posso pecar, não posso fazer isso. Deus nunca me vê. Aleluia.
Deus nunca me vê. Nunca mais me lembrarei de seus pecados, nem de suas iniquidades. Ele vê a Cristo. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Isso ajuda e deve ajudar a gente valorizar a Cristo Jesus. Amém. Tirar a mente de todas as demais coisas e valorizar Cristo Jesus, nosso Senhor. Estou terminando, irmão. Ele está em meu lugar. E quando faço qualquer coisa errada, Cristo toma meu lugar. Eu faço minha confissão, porque a lei lá dentro, não é, já te acusa, mostra que você não fez certo. Estou errado. Vê? A lei que está escrita lá dentro. Não precisa você ler a Bíblia para isso, não. Vem lá de dentro. Você errou, meu servo. Você errou, minha serva. Amém? Cristo toma meu lugar. Faço minha confissão. Estou errado. Cristo toma meu lugar. Amém? Senhor, Tu conheces meu coração. Tu sabes se quero dizer isso ou não. Estou errado. Me perdoe. Deus nunca vê isto. O sangue de Jesus me cobre todo o tempo. Amém. Então, como pode Deus me ver? Como pode o pecado ser computado para mim, quando Ele não pode fazer isso? Logo que eu faço, é perdoado. Exatamente como tomar um pequeno conta-gotas assim, de um pequeno colírio, e enchê-lo de tinta preta e colocá-lo sobre uma bacia com uma substância branca e pingar aquilo ali. Então, simplesmente tente achar aquilo outra vez. Isto se torna branco, a tinta se torna branca, e é assim com os seus pecados confessados. Se você está em Cristo, entre você e Deus há uma bacia cheia de substância branca, e seus pecados se tornam justificados por causa do sacrifício justo que está ali te esperando. Amém. Eu sinto o cansaço de vocês e vou abreviar mesmo. Ainda falando sobre o que pode e o que não pode, o profeta diz assim: não é o que eu posso fazer, é o que ele tem feito. Amém, irmão? Minha fé não está ancorada naquilo que será as minhas próximas reuniões. A irmãzinha queria ter uma experiência para se firmar naquela experiência. Já o profeta tinha todo tipo de experiência, mas não se firmava em nenhuma das experiências. Se firmava em Cristo Jesus. Orava por um enfermo, era curado. Ressuscitava um morto, né? Alguém veio para ele e disse: você é o William Branham que ressuscitou, ou que curou fulano de tal? Ele diz: eu sou o William Branham, quem curou ele foi Jesus. Aleluia. Foi o que Davi também, o povo começou a gritar: Davi, Davi matou seus 10 milhares, Davi, Davi, Davi. Davi, o quê? Foi eu que matei Golias, não. Foi ele. Amém. Davi escondeu desta glória humana, fugiu, correu. Jesus fez o mesmo. Jesus dava toda a honra ao Pai. O Pai que mora em mim é quem faz as obras. Estou terminando aqui, irmãos, ler isso e terminar. Não é o que eu posso fazer, é o que Ele tem feito. Minha fé não está ancorada naquilo que será as próximas reuniões. Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou sobre qual igreja eu devo me unir, ou com quais pessoas devo me associar. Está vendo, irmão? Não? Tem gente que descansa no Play, outro descansa porque está com aquele outro famoso, batizou em nome de William Branham,
e vão caçando lugar para descansar, não é? E nada disso tira pecado. Nada disso. Hoje já tem gente com coragem de falar assim, se não ficar no play, não teve essa revelação, né? Não teve essa revelação, está perdido. Meu Pai do céu, firmado. E onde ficou o sacrifício de Jesus? Ombrana disse, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, Jesus morreu em vão? Minha fé não descansa em qualquer habilidade que eu tenha, ou sobre qual igreja eu devo me unir, ou com quais pessoas devo me associar. Minha fé está ancorada e repousa totalmente sobre a obra consumada do Senhor Jesus, que já foi recebida. Aleluia. Amém? Fechemos nossos olhos. Seu sangue está sobre nós, Senhor. Seu sangue está sobre nós, Senhor. Seu sangue está sobre nós, Senhor, para nos purificar. Vamos ficar em pé. Uma gota do teu sangue sobre mim. Uma gota do teu sangue sobre mim, somente uma bastaria para limpar meu coração. Uma gota do teu sangue sobre mim. Oh, meu Deus, eu acabei de falar que tudo está fora de cogitação, nossas emoções. O que vale é a tua eterna palavra, Pai. Vamos voltar nos lembrando do que o Senhor disse, que o Senhor cruzou o nosso caminho, mudou nossa natureza. Hoje estamos aqui porque nossa natureza foi mudada. Se não tivesse sido, estaríamos em outros lugares, Senhor. Pois nos dias de hoje, o mundo está repleto de lugares. Lugares onde a carne se satisfaz, onde o espírito se satisfaz com os sons desta vida. Mas hoje andamos para baixo, para a vida humilde, a vida simples, para os lugares pequenos, porque essa é a natureza de Deus. Louvado seja o Senhor. Obrigado por esta manhã, pelas palavras que lemos, e abençoa o seu povo, Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, como creio que o Senhor nos abençoou a todos com sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, Deus